Bom dia, Thaís Dias, bom dia, Andreasa, Agatha, enfim, todos os colegas da Band, e bom dia para você que está nos acompanhando aí. Eu queria comentar, Thaís, essa notícia, essa vergonha que está acontecendo no Rio de Janeiro, mais uma vergonha, são 25 museus, 18 teatros fechados. Isso é um crime, isso é um crime. Já não basta a vergonha mundial que nós passamos, nós enquanto cariocas, enquanto brasileiros, né? Com o incêndio do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, né, que o mundo assistiu abismado, você queimar aquele tesouro, aquela preciosidade por irresponsabilidade nossa, né, aquele conjunto de cultura que estava sob a nossa guarda, né, desaparecer nas cinzas. Nós vimos aqui também, ninguém se esquece, a Taça Júlio Rimet, a única taça mundial de futebol que ficaria para sempre no Brasil, estava aqui guardada na CBF, da Rua da Alfândega, foi roubada e foi derretida. Enfim, são tantas vergonhas que a nossa cultura passa, até o próprio 7-1, né, Thaís? O 7-1 que a gente levou da Alemanha na Copa, aquilo também, que futebol é cultura, faz parte da nossa cultura. São tantos vexames, e agora, como se tudo isso não bastasse, tem 25 museus fechados, 18 teatros fechados. A sociedade, os governos não dão valor à cultura. Não dão valor à cultura, a cultura que educa as pessoas, a cultura que faz diminuir a criminalidade, a cultura que faz diminuir os gastos com a saúde, né? A cultura, ela forma o patrimônio cívico, né, de uma cidade, do estado, de uma nação. E você tem 25 museus, 18 teatros fechados. Sem contar que na cultura, a cultura ela é intensiva em mão de obra, a cultura ela cria, gera milhões de empregos, são cenógrafos, figurinistas, maquinistas, eletricistas, os próprios atores, aqueles que escrevem, aqueles que dirigem, que iluminam. A cultura proporciona uma série de atividades. O Rio de Janeiro, a nossa vocação é a cultura. A nossa vocação é o turismo. Então você tem 25 museus fechados, 18 teatros fechados. Quantos empregos que isso aí não representa e também quanto que você não deixa de arrecadar, até em imposto. Agora, o mais importante é que são 25 lugares, né, em que você não tem difusão de cultura. São 18 teatros que você não tem difusão de cultura, né, que você não melhora o nível de conhecimento das pessoas. E o mais grave, como no caso do Museu Mané Garrincha e no Museu do Gás, não se sabe sequer onde é que estão os acervos. Quer dizer, desaparece, some, coisas que são preciosas, daqui a pouco você está vendo aí, vendendo aí, num leilão, a preço de banana, aquilo que é patrimônio público, que é patrimônio cultural. Eu lembro uma passagem na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra ainda sozinha contra os nazistas e aquela dificuldade toda, e a Inglaterra sem recursos, né, para poder gastar em armamentos, na defesa. Um general lá, um assessor do Churchill, disse, não, vamos cortar a verba da cultura para aplicar nos armamentos. Aí o Churchill, né, o grande estadista, falou, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. É pela cultura, é pelo teatro, é pelas artes, pelas orquestras, é por isso que nós estamos lutando, é por isso que nós estamos em guerra, não vai cortar porcaria nenhuma. Arruma outro negócio para cortar. Essa é que é a nossa verdadeira, essa é que é a verdadeira história. E é isso, Andreasa, a gente está sofrendo muito a cultura de uma forma geral, quando a gente fala nacionalmente, mas principalmente aqui no estado do Rio. Esse processo já vem acontecendo aí, não ao longo dos últimos, mas das últimas décadas, né? Não é um bom momento para a cultura no Brasil, especificamente no Rio. E aí é bom lembrar, Thaís, pessoal, que uma das principais vocações da nossa cidade é a cultura. Sempre foi um polo cultural, um polo criador, matriz cultural, centro irradiador de pensamento, de produção cultural. Daí porque nós temos tantos teatros, tantos museus, inclusive fechados, consequência da crise. É preciso olhar para isso também, observando o Rio de Janeiro, que é uma cidade que está fechada. Os museus estão fechados, porque o comércio está fechado, porque os restaurantes estão fechados. É um reflexo da nossa insegurança, as pessoas realmente têm medo, falo por mim.
Penso quantas vezes antes de sair de casa à noite para uma atividade cultural. Quem entre os ouvintes não concordará comigo? Se nós não saímos, se nós preferimos ficar em casa, isso tem um impacto na existência dos museus. No entanto, boa parte dessas instalações aqui tem natureza pública, né? Cumprem um outro papel, para além do comercial. É bom fazer essa ressalva. Eu sou muito crítico porque dá muita visibilidade, de uma prática de se inaugurar museus, abrir museus. Nós aqui no Rio de Janeiro, nós abrimos muitos museus sem ter acervo para tantos, há vários casos. Quando, no entanto, há acervo, o acervo é pessimamente conservado em função, muitas vezes, do fechamento de museus. A lista que nós temos aqui, ela é impressionante. E aí nós vamos ter vários exemplos, vários casos de museus. Eu vou me dedicar, sobretudo, aos museus, menos aos teatros nesse comentário. Por exemplo, o Museu Carmen Miranda. É uma curiosa construção moderna no aterro do Flamengo. Muita gente passa e nem sabe, né? Ninguém sabe que existe ali o Museu Carmen Miranda. Com um acervo importante, Carmen Miranda, uma grande artista. Museu da Imagem e do Som, pessoal. Talvez o principal símbolo representativo visual da falência desse Estado. Está ali em construção, não se sabe há quantos anos, ao sabor das marés, literalmente, do vento, da maresia, na praia de Copacabana. Um acervo precioso do Museu da Imagem e do Som, que está dependendo da construção daquela obra, um prédio muito bonito, moderno, ali, às margens de Copacabana. Olha a variedade de barbares, cada museu com seu drama. Museu do Primeiro Reinado é a Casa da Marquesa de Santos, em São Cristóvão. Vou lá todo dia, é uma casa bonita. A casa em si é patrimônio tombado, fechado, abandonado. Seria fundamental para a visitação das crianças, para conhecer a história do Primeiro Reinado, entre outros períodos históricos do Rio de Janeiro. Fechado. O Nacional que estava abandonado na Quinta da Boa Vista, pegou fogo e é isso, né? Tá lutando aí para ser renovado. Fechando essa lista, Thaís, o Museu Nacional, que mal ou bem funcionava com excelência no campo da pesquisa, mas descuidado, com gambiarra. Falamos aqui ontem sobre a biblioteca da UF. Uhum. Problema elétrico, resultando em tragédia e incêndio. E o belíssimo Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro. Quem conhece o Parque da Cidade, passei boa parte da minha infância indo lá brincar todo dia nas férias, lá no Alto da Gávea. Hoje em dia parece que ficou um lugar perigoso. O professor Milton Teixeira falou a respeito ontem da casa, a casa onde é o museu, que foi uma residência da família Guine, uma casa linda, linda, que não se pode visitar, que está fechado. É duro.